Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a doutora Priscila Provetti, sou neurologista, especialista em doenças autoimunes neurológicas. Esse podcast vai chamar Sem Neura, e aqui a gente vai trazer diversos assuntos relacionados à neurologia, com enfoque em doenças autoimunes, como esclerose múltipla, neuromielite óptica, miastenia graves. A intenção é trazer vários profissionais que vão trazer várias informações e também trazer pacientes para explicar sobre a experiência de vida deles. Aí, como primeiro episódio, eu tenho o prazer de receber a Ana Paula, que é presidente da PEMIGOS, que é uma associação de pacientes com esclerose múltipla. Seja bem-vinda, Ana Paula. Eu queria, neste início, que você falasse um pouquinho sobre a sua vida, né? Não só relacionado ao diagnóstico, mas fala um pouquinho sobre a Ana Paula. Quem é a Ana Paula? Então, a Ana Paula era uma pessoa muito acelerada, que estava sempre correndo, que tinha 3 empregos, que fazia faculdade, que se programou toda a vida até um determinado momento, né? Fiz todos aqueles planejamentos para chegar na idade X, ter alcançado certos objetivos. E com isso, eu digo que eu não vivia, eu existia. Eu estava ali naquela correria de sempre, né? Eu venho de uma família grande, família de nordestino, todo mundo é muito agitado, todo mundo é muito animado. Então, também tinha essa parte da Ana Paula que gostava de dançar forró, apesar de curtir rock and roll. Então entra numa discrepância ali. As pessoas devem achar estranho, né? Às vezes me chamam de poser, como uma roqueira que dança forró. Mas você encara a sua vida assim, você está falando que era muito agitada. Você encara que você estava sobrecarregada? Porque agitada, às vezes, né, pode ser uma coisa da sua personalidade. Outra coisa é a gente se sobrecarregar, deixar de ter momentos de lazer, momentos de descanso e se sobrecarregar ao longo do tempo. Sim, era muito sobrecarregada. Eu fui morar sozinha muito cedo, né? Eu falo que eu não fui morar sozinha, eu fiquei sozinha. Meus pais se divorciaram, meus irmãos caçula, né, com o passar dos anos, casaram. A minha mãe casou e eu fiquei. Entendi. Então, assim, nisso de morar sozinha, eu tinha que dar conta de tudo. Tinha também a questão do orgulho, eu não vou pedir ajuda para ninguém, eu dou conta, eu consigo. E aí eu fui me sobrecarregando e fui fazendo planos cada vez mais distantes. Primeiro eu tenho que conquistar isso para depois fazer isso. Primeiro é isso aqui, depois aquilo ali. Primeiro eu vou trabalhar muito, depois eu vou viajar. É um erro isso, né? Um grande A gente erro. deixa de viver para viver depois. E eu tive os primeiros sintomas da doença aos 8 anos de idade. Aos 11 eu fui diagnosticado com uma doença que não tinha nada a ver com o meu diagnóstico, que era febre reumática. O que você apresentou no início que os médicos demoraram tanto assim para descobrir? Eu sentia muita dormência, muita fraqueza, eu sentia uma falta de ar que ninguém explicava. Eu começava a correr, eu começava a sentir essa falta de ar. Todo mundo dizia que era ansiedade, uma criança com 8 anos com crise de ansiedade. E aí ninguém investigava exatamente. Dor, é dor do crescimento. Mas ela está inventando sintoma porque ela não quer ir para a escola. Eu que sempre fui nerd, que sempre me destaquei na escola. Então, essas coisas não encaixavam muito. Com 9 anos, eu comecei a ter dificuldade para caminhar, do nada. Um dia eu levantei e eu sentia sempre a perna puxando. Eu sentia que eu ia andar e a perna não respondia na velocidade que eu precisava. E ali eu acabava caindo. E eu apanhava porque eu era criança gelatina, porque eu era diferente dos outros. Até que com 10 anos... eu acabei internando porque eu fiquei muito mal e ninguém sabia o que eu tinha. Então, nunca pensaram em fazer um exame neurológico. Nunca pensaram em alguma doença neurológica? Nunca. Mas seu diagnóstico foi em 2018, né? Que Meu você tinha diagnóstico falado. foi só em 2017, então, na verdade. 2017. E nesse tempo todo... eu tive centenas de diagnósticos errados. O primeiro foi a febre reumática. Depois veio um que não estava errado, mas que não era o diagnóstico correto, que é a fibromialgia. Vieram as crises depressivas. E quanto mais depressiva eu ficava, mais eu corria. Porque eu não queria que as pessoas me vissem daquele jeito. Eu não queria que ninguém tivesse pena de mim. Então eu me enfiava em mais empregos, em mais coisas. Ficava mais sobrecarregada. E mais sobrecarregada. Essa história que você contou assim, desse início... é uma história muito comum dos pacientes, né? Ter um atraso no diagnóstico. Porque, às vezes, a doença pode começar com sintomas inespecíficos, é um formigamento, às vezes aquele embaçamento visual leve, que você não dá muita atenção, e isso vai retardando o diagnóstico. E fora que a doença, ela é desconhecida, né?
Apesar da gente falar tanto, eu sempre acho que falo tanto sobre esclerose múltipla, mas eu vejo que tem médico que nunca ouviu falar. Tem médico que, assim, fala assim, não sabia que tinha tanta gente com esclerose múltipla, assim. Eu escutei isso semana passada. Não tinha noção disso. Então, assim, às vezes, né, você passava por vários médicos que não tinham nem noção do diagnóstico. Então, você não consegue pensar naquilo que você não sabe. Porque assim, você tem que parar para pensar que a gente vem falando que ainda é considerada uma doença rara no Brasil, apesar de que na maioria dos países já está deixando de ser uma doença rara pela prevalência, mas no Brasil ainda é considerada uma doença rara. A gente começou a ouvir de doenças raras de 10 anos para cá. Não tem tanto tempo assim. Então você imagina 30 anos atrás alguém falar de esclerose múltipla. Era impossível. Então, assim, eu nem culpo nenhum dos médicos que eu passei, porque realmente a primeira vez que eu ouvi a palavra esclerose múltipla foi assistindo o seriado do House. Aí você e aquilo se identificou? Ali passou batido. Não, porque era um caso muito fora da casinha, assim. Eu ficava... Hoje, assistindo o mesmo episódio, eu falo... Tem nada a ver. Não, tá errado. Tem várias coisas no House que eu falo assim, mas não é desse jeito que acontece, não. Então, assim, então passou batido. Era só um episódio de uma série que eu gostava e nunca associei aquilo ali que eu pudesse ser aquela pessoa que estava ali sendo representada naquela cena. E o diagnóstico, assim... Sempre que eu forneço diagnóstico para algum paciente, você pensa assim, né? Um paciente jovem receber o diagnóstico de uma doença crônica, que não tem cura, traz todo um mundo, parece que é um mundo que se desmorona, né, na frente dele. E eu sinto que é tipo como se eu tivesse jogado uma bomba, assim, na frente dele, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, às vezes, isso é esclarecedor. Porque, assim, já sentia tanta coisa e ninguém sabia o que era, quando você fala assim, tudo bem. Então, agora eu sei que eu tenho uma coisa que justifica tudo aquilo, que eu não estava inventando, que não era só psicológico, né? Então, assim, talvez isso também já dá uma ajuda nessa relação. Agora sim, o que eu vou fazer com esse diagnóstico? Como é que vai ser meu tratamento? Você consegue já ter uma noção de como vai ser o daqui para frente. Que quando você não sabe, você fala assim, meu Deus, como é que eu vou estar daqui a um ano? Não sei. A esclerose múltipla, hoje, com os tratamentos, a gente já consegue falar, o que eu vou fazer daqui a um ano? Daqui a um ano eu quero estar morando fora. Né? E eu sempre tento falar sobre isso, de ser, primeiro, que é esclarecedor, e segundo, colocar que, assim, não estou te dando uma sentença de morte, não estou dizendo que você vai ficar sequelado, não estou dizendo que você não vai poder ter a sua vida, não estou dizendo que você não vai poder exercer sua profissão, porque é isso que os pacientes acabam lendo e achando que vai acontecer isso com a vida deles. Absorvendo, né? Aquilo ali. E, às vezes, a gente tem que dar um lado positivo, né, das coisas. Porque eu estou dizendo que, assim, tem um lado positivo? Tem. Né? Não estou querendo ser, assim, aquela... você está falando isso porque não é com você. Mas... e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você é uma pessoa que eu acho que enxerga muito o lado bom da vida. Você é uma pessoa autoastral. Eu não vejo muito você reclamando. Eu sei que, às vezes, você está com dor, às vezes você está cansada, mas... Eu acho que eu nunca vi você reclamando, assim, diretamente. Porque, assim, eu não digo que eu sou da galera good vibes, que é tudo gratidão. Não. Gente, eu sou bruta. Eu tenho um pouquinho de preguiça com gente assim, tá? Posso comentar isso aqui, né? Eu não gosto de romantizar, de dizer, Priscila, foi tudo lindo, eu recebi o diagnóstico, recebi com bom grado. Não recebi com bom grado. Mas o meu primeiro diagnóstico, digo assim, nessa linha já de doença neural, foi NMO. Eu fiz tratamento por 1 ano para NMO. NMO, para quem não sabe, é neuromielite óptica, que às vezes é um diagnóstico diferencial, né, de esclerose múltipla. Então, assim, o meu primeiro diagnóstico foi esse. Não, você tem NMO. Aí eu virei para o médico, que era um residente, e perguntei, o que isso quer dizer? E sabe o que ele virou para mim e falou? Você tem filhos? Não, eu estava me programando, sei lá, para daqui 5 anos. É melhor você pensar em não ter. E foi só o que ele me falou. Me deu as receitas e me mandou embora. Chamou o próximo paciente. E aí, o que eu fiz? Eu saí de lá desesperada, sem saber... Cara, como assim? Como assim eu vou ficar paralítica? Como assim eu vou ficar cega? Porque essa foi a informação que eu recebi dentro do consultório. E aí, o que a gente faz? Google. Meu Deus. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Então, eu saí dali desesperada, acreditando que eu ia ter que sair da minha vida de morar sozinha e morar com alguém, que eu ia dar trabalho para as pessoas, que eu ia preocupar a minha mãe. Então, eu chorei do base até lá na Ceilândia.
Cheguei lá, nunca vou esquecer esse dia, porque eu cheguei na estação do metrô, comprei uma água mineral, lavei o rosto, porque eu ia passar em frente à casa da minha mãe para chegar na minha casa. A gente morava na mesma rua. Eu optei por ir morar perto dela, né? Porque ela ficava sempre preocupada, aquela coisa. E quando eu passei, eu sempre brincava que a minha mãe era vizinha fofoqueira. Parece que ela estava sentindo que eu estava chegando, porque ela abria a janela. Minha mãe abriu a janela. E eu botei um sorriso no rosto. Oi, mãe, sabia que você ia abrir essa janela? Aí ela, e aí, o que é que o médico falou? Não, ele ainda não sabe o que eu tenho. Mas eu tenho que ir para casa, mãe, porque eu tenho que terminar uns documentos para entregar na autoescola amanhã, já que hoje eu não trabalhei. E aí eu fui para casa terminar de chorar. Porque como é que eu ia dar essa notícia para minha mãe? Se eu não tinha entendido. Então, assim, infelizmente, isso é uma coisa que eu me arrependo. Eu não contei para minha mãe que eu tinha uma doença grave. No ano seguinte... Não foi só naquele dia, assim? Não, você ficou um tempo sem contar? Um tempão sem contar. Na verdade, ela morreu sem eu contar, sem eu ter coragem de contar. Porque eu tinha mais medo de como a minha mãe ia reagir ao meu diagnóstico do que de como eu ia ser para enfrentar tudo aquilo. Então, eu contei para um grande amigo, que até hoje me acompanha, me ajuda, voluntário na associação, e ele me deu um grande apoio. Aos poucos eu fui contando para os meus irmãos. E aí veio o diagnóstico da minha mãe de câncer, minha mãe acabou falecendo, foi tudo muito rápido, isso em 2017, eu recebi o diagnóstico no início de 2016. E aí a minha mãe falava para as minhas tias, ela mente para mim, o que ela tem é grave e ela fica dizendo que não sabe o que é. E aí veio aquele peso. Esse sentido de mãe nunca falha, né? Nunca falha. E aí eu tinha uma doença muito ativa. Então eu fui piorando muito rápido. Logo eu estava usando bengala, logo eu estava usando órtese. Então, discordaram desse primeiro diagnóstico. Vários médicos falaram, não é NMO, mas a gente não sabe o que você tem. Até que eu cheguei no Dr. Ronaldo, que olhou para mim e falou, você tem esclerose múltipla. E aí eu já não tinha mais o que chorar, porque eu fiquei um ano ali com uma outra patologia que também é grave, que também traz muitas sequelas. Aí eu pensei, até então na minha cabeça era isso que eu tinha, né? Vai trazer muitas sequelas. Eu só olhei para ele e falei, doutor, você só mudou o nome do meu carrasco, e agora? Quais são as ferramentas que eu tenho para lutar? E saí dali, liguei para algumas pessoas, falei, olha, agora eu descobri que eu tenho esclerose múltipla, então eu não sou mais uma intrusa no grupo de vocês. Porque aí comecei a conhecer outras pessoas com diagnóstico de esclerose. E a gente começou a conversar e todo mundo falando, a gente precisa de uma associação, a gente precisa de uma associação. Isso tudo assim, minha mãe faleceu no dia 8 de agosto, lá para o dia 25, 26 de agosto, eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla. Do mesmo ano, no mesmo mês. E aí meu pai teve um AVC, e aí vamos cuidar de todo mundo, e quem cuida de mim, né? É o sempre famoso, se deixando de lado. Sempre se deixando de lado. Mas aí veio essa ideia da associação, eu falei, olha, eu consigo um lugar para reunião, que tem adaptado, tem um banheiro, tem rampa e tal, mas eu quero ser só apoio. Na terceira reunião eu virei presidente da associação. E eu falei, gente, espera aí, mas eu não entendo nada, eu ainda estou aprendendo o que é a doença, eu ainda não tive tempo de viver o meu luto, agora que meu pai está bem, como é que eu vou fazer tudo isso? E foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu lembro que no dia que eu recebi o diagnóstico, eu liguei para uma amiga minha e comecei a chorar, o diagnóstico de NMO. Falei, cara, minha vida acabou. Ela falou, não. Quantas vezes disseram que você ia morrer desde os seus 8 anos de idade? Eu falei, sei lá, perdi as contas. Ela, Aninha, desde o ventre da tua mãe dizem que você não vai chegar aos 10, você chegou aos 10. Você não vai chegar aos 15, você chegou aos 15. Você está com 30. Então, você não está viva porque você é um milagre. Você está viva porque tu é teimosa, guria. Então não é hora de deixar de ser teimosa. Eu falei, é mesmo, né? Aí o que eu fiz? Fui fazer rapel. Pelo amor de Deus. E todo mundo, como assim você vai fazer rapel? Eu não sei como é que eu vou estar daqui a um ano. Eu não sei se daqui a um ano eu vou conseguir caminhar 10 km numa trilha, que era o meu normal. Eu não sei se eu vou conseguir descer um paredão. Eu vou perder o meu medo de altura e vai ser agora. Então eu vou fazer rapel. Eu fiz rapel 2 vezes. Eu fui viajar. Eu conheci um monte de lugar do Brasil que eu não conhecia. Você se permitiu coisas que você não se Que eu permitia não me antes. permitia antes. Eu parei de ser tão acelerada. Eu parei de julgar tanto. De falar, por que o fulano não faz isso? Ele pode e não faz. Ele quer, mas não vai. Se ele se esforçar mais um pouco, ele consegue. Hoje eu tô do outro lado do... Cara, eu tenho que me esforçar muito, muitas vezes, até mesmo para lavar o cabelo. É como eu julgava os outros, né? Então eu parei de ser a pessoa que julga. Parou de se importar com coisas pequenas, Com coisas né? pequenas, de ficar com raiva porque você marcou comigo e não chegou na hora.
Agora eu penso, putz, ela não chegou na hora porque talvez o engarrafamento não deixou, porque não deu tempo de sair de casa mais cedo. Então, eu tô ali tomando meu café, lendo alguma coisa, tentando me atualizar de algum tema que eu gosto. Até que você chegou e tá tudo bem, e a gente vai seguir firme ali. E eu não tô dizendo que todos os dias são bons. Tem dias ruins. E eu aprendi a respeitar esses dias ruins. Eu brinco com todo mundo que eu me permito chorar 3 dias, 4 não. 4 já é demais. Eu falo assim, eu tenho que chorar hoje, que eu preciso chorar durante a semana, porque eu não vou ter tempo essa semana para chorar de novo, não. Exatamente. Se eu tenho esse horáriozinho aqui, vamos chorar por tudo da semana, e aí depois eu já não choro mais. Eu ainda sou uma pessoa acelerada, isso é fato. Você conhece um pouquinho da minha rotina. Mas você se permite ter horas de lazer. Sim. Você se permite... se eu tenho dinheiro para viajar, então eu vou viajar agora. Não preciso esperar, né, ano que vem. Não preciso esperar uma outra oportunidade. Por quê? Porque, assim, e eu acho que isso é um lado bom do diagnóstico, de qualquer doença grave. Quando você recebe um diagnóstico de uma doença grave, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é pensar assim, o que me levou a chegar até ali? Porque uma doença, ela surge por vários motivos. Lógico, tem motivos genéticos, tem fatores ambientais, mas tem alguma coisa do estilo de vida que você tem que faz com que você desenvolva o diagnóstico. E eu falo desde, assim, de alimentação, de atividade física, de uso de algumas drogas, né, inclusive no cigarro, de fatores de estresse, como você lida com a vida, de fatores, assim, de traumas que aconteceram, às vezes, da infância e que, às vezes, você não soube lidar muito bem com isso. E tanto é que tem estudos mostrando que pacientes com esclerose múltipla têm maior taxa de abuso, por exemplo, durante a infância. Então, a gente tem todo esse lado. Então, assim, quando recebe um diagnóstico de doença grave, a primeira coisa é pensar isso. O que me fez chegar até aqui? E é uma oportunidade de você começar a encarar as coisas diferentes. Não estou dizendo que isso é fácil, né? Porque é fácil do outro lado. Eu não estou ao lado de vocês ainda, né? Espero que não esteja, mas assim, eu não tenho esse lugar de fala, mas eu tento mostrar que existe essa oportunidade da pessoa repensar a vida dela, de começar a não se portar com coisas pequenas, que trazem grande preocupação, falar, isso aí deixa. Né? Eu tenho coisas muito mais importantes para pensar do que me importar com isso. E começar a colocar coisas assim, olha, então, eu mereço fazer essa viagem agora. E se permitir, né? Se permitir ter as coisas. Porque eu acho que isso traz uma visão diferente. Você, por exemplo, estando na associação, você vê muitos pacientes também de fora. E, às vezes, você vê comportamentos que você fala assim, cara, eu não quero ser assim. Né? Eu acho que alguns pacientes, eu até tinha comentado isso com você, né? Eles vestem a camisa. Eu não estou falando de vestir a camisa assim, que você não pode falar que você tem esclerose múltipla. Você pode falar, acho que você deve. Não tem por que você esconder esse diagnóstico, né? Não precisa ter vergonha disso. Aliás, mais pessoas têm que saber para elas saberem o que é a doença. Mas eu falo que quando você veste a camisa, parece que sua vida se tornou aquilo. Sim. Né? Eu tenho esclerose múltipla, então tá. Então, tudo que minha vida é ruim é por causa da doença. Algumas coisas podem até ser, mas tem muitas outras que não são. Mas é fácil ter um culpado. Então, é fácil ter um culpado para eu não pensar naquela coisa que está lá dentro de mim. Eu acho que isso é da esclerose múltipla. Então, eu não preciso me preocupar em achar o que é a causa daquilo. Que é a causa da esclerose múltipla. E a gente vê muito isso. Você consegue ver muito isso. E eu acho que uma abordagem diferente, é isso que eu não queria fazer, essa abordagem muito voltada para... então, quais as dificuldades que o paciente de esclerose múltipla enfrenta? A gente sabe das dificuldades do diagnóstico, o paciente demora, para acesso ao tratamento, né? Demora, para acesso a profissionais especializados, as dificuldades quando tem alguma sequela, quando tem alguma incapacidade, dificuldades de acesso aos direitos. Tudo isso, acho que já é falado muito, mas a gente pode até comentar, mas assim... Mas mostrar que, assim, calma, vamos pensar, vamos encarar de outra maneira, entendeu? Vamos buscar outras coisas. Eu falo assim, o que você tem feito com a tua dificuldade? Você tem abraçado ela, acolhido ela, alimentado ela? Ou você tem buscado ultrapassá-la? E, mais uma vez, falo, não estou falando de uma forma romântica, não, gente. Eu sou, como a gente fala, uma mulher jovem que foi diagnosticada no último semestre da faculdade, do curso que eu sempre sonhei em fazer. Eu venho de uma família de professoras, eu queria ser professora de educação infantil. Eu amo trabalhar com crianças.
No último semestre, eu tive um surto muito forte, que para poder fazer as provas, eu tinha que subir no colo das pessoas, porque o elevador da faculdade nunca funcionava. Para mim, que era extremamente independente, de repente estava dependente de todo mundo para tanta coisa. Eu me formei. Eu me formei porque eu falei que eu me devia aquilo ali. Não era justo comigo eu desistir, como muitos falaram. Não, deixa para o semestre que vem. Não, eu vou me formar agora. Mas nunca exerci a função. Eu nunca fui para a sala de aula. Hoje eu faço meu trabalho, trabalhando com crianças lá na comunidade onde eu moro, fazendo de uma outra forma, não dentro da sala de aula. Muito do que eu aprendi na faculdade eu uso hoje na associação. Né? Lidando com adultos. Que às vezes parecem crianças, né? Às vezes parecem crianças. Então, assim, a minha maior dificuldade no início foi aceitar isso. Como é que eu vou para a sala de aula com uma doença tão ativa? Se ela não fosse tão ativa, eu teria me arriscado. Mas trabalhando com adultos, sendo diretora de uma autoescola, me estressando ali, eu tive uma piora muito rápida também. O fator estresse. Então eu fui buscar outras atividades que me fariam melhor. Hoje eu sou presidente de uma associação. Tenho a minha equipe que sem eles eu não faria nada. Quando eu vejo alguém falando, nossa, a associação tá do jeito que tá por causa da Ana. Não, não. É igual uma banda de rock. O vocalista pode até se destacar. Mas sem a minha banda eu não faria nada. Então é isso, busque dentro da tua dificuldade a solução. Não adianta também eu te dar uma solução e você me devolver 10 problemas. Eu falo que as pessoas normais, eu odeio esse termo, mas as pessoas comuns, elas matam um leão por dia. A gente que tem esclerose, a gente mata 3 e deixa 2 pro dia seguinte. Então, assim, é aprender, muitas vezes, não matar o leão, mas domesticar ele. É dizer, hoje não. Hoje você não vai me incomodar, porque hoje eu vou me permitir ir pro clube. Porque virar hoje amigo eu vou... de um para atacar os outros dois, né? Exatamente. Fala assim, vou ficar amigo de um aqui, para atacar os outros dois. Ah, mas Ana, é tão fácil para você falar. Gente, pelo amor de Deus. Sou uma mulher que ainda moro sozinha, que tenho 3 cachorros agora para criar, que recebia um salário muito bom, hoje eu tenho que me virar com um salário mínimo. Então, assim, não, eu não estou romantizando, não estou dizendo que é fácil para Ana Paula. Mas eu tive que fazer se tornar menos pesado. Porque quanto mais pesado, eu falo que a esclerose ela é oportunista. Ela fica ali esperando um desvio nosso para ela se aproveitar. E como é que esse desvio acontece? Quando eu começo a focar só na doença e esqueço de focar na minha família. Quando eu passo a ver só as dificuldades e esqueço de ver que, apesar das dificuldades, eu ainda consigo fazer muita coisa. Apesar das dificuldades, eu ainda tenho uma família. Né? E esse laço é tão importante, né? Até que, assim, quando você não contou para sua mãe, assim, conte para as pessoas próximas. Esse é o meu arrependimento. Porque é a sua família que vai te dar o apoio. A sua família que tem que saber. A família que tem que vir na consulta para eles saber o que é a doença, para saber que tem sintomas invisíveis, porque às vezes eles podem não compreender muito bem algumas coisas, né, que está sentindo. Então, você tem que envolver as pessoas próximas a você nisso. Porque Sim. elas vão estar ali para te ajudar, gente. Tem que servir de alguma coisa. Meu marido tem que servir para alguma coisa. Eu escuto muito, mas a minha família não me entende. Mas você está se fazendo entender? Quando minha mãe faleceu, a minha irmã quis assumir o lugar. Não de propósito, não por maldade. Nós somos muito amigas. A gente briga o tempo todo, mas a gente é muito amiga. Então ela se preocupou demais. Ela começou a querer me limitar, a querer dizer o que eu podia e o que eu não podia fazer, muitas vezes. E eu tive que chegar nela e falar, parou. Eu sou a irmã mais velha. A minha mãe, infelizmente, Deus já levou. Quem vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer sou eu. Mas eu aceito você na minha vida. Eu aceito que você me diga, porque muitas vezes a gente extrapola, muitas vezes a gente entra tanto naquele momento de dor que a gente esquece de sair dele. Então eu aceito que você me tire desses momentos. Que você vire para mim e fale, para de drama. Porque às vezes eu vou precisar ouvir isso. Mas que você me diga o que eu não posso fazer, isso eu não aceito. Que vocês decidam com quem eu vou morar, sendo que eu quero continuar morando sozinha, isso eu também não aceito. Mas quando eu não estou bem, eu tenho hoje a capacidade de ligar para ela e falar, Patrícia, eu não estou bem. Hoje eu não estou legal. E ela te eu acho que eu preciso ir para o hospital. E ela vai lá e me socorre.
E ela vai lá e puxa a minha orelha. Eu te falei que você tinha que diminuir o ritmo. Eu te falei que você tinha que dormir mais. Eu te falei que você tem que ir para academia. E eu escuto caladinha, porque ela não está errada. Mas eu precisei aprender... São coisas difíceis de fazer mudança, né? Eu tive que aprender que eu não precisava ser grossa com eles. Porque muitas vezes a gente é grosso. Porque a gente está com dor. Porque a gente está cansado. Porque a gente está cansado de rotina de hospital. E aí a gente fecha e acha que a família não entende. Mas, na verdade, a gente não se faz entender. Às vezes acontecia muito de fazer almoço e eu não ir. E todo mundo fica chateado. Então eu tive que chegar para a família e falar, gente, quando eu não apareço é porque eu não dou conta. É porque naquele dia eu preciso ficar deitada. É porque naquele dia o meu corpo falou, ou você para ou eu desligo. Então eu paro. E agora eles já entendem. Quando eles me ligam e falam, vem almoçar. Hoje não, hoje eu vou dormir. Como assim? Não, hoje é o meu dia que eu vou ficar de pijama, que eu vou fazer um balde de pipoca, que eu vou assistir desenho animado, eu não vou fazer nada, eu não vou sair de casa, eu não vou dirigir, porque hoje eu preciso disso. Eles falam, não, tudo bem, qualquer coisa, se sentiu que piorou, liga que a gente vai. Então, assim, mas hoje eu consigo deixar claro isso para eles. E muitas vezes a gente não consegue, aí a gente culpa a família, mas a minha família não me entende. A minha família não acolhe a minha dor. A gente tem que deixar isso muito claro, assim. E talvez esse seja um papel do profissional, né? Mas eu acho que, assim, o objetivo desse vídeo é justamente falar isso para os pacientes. Vamos tentar ter um olhar diferente? Vamos tentar não ficar olhando para a doença? Porque tem paciente que chega no consultório, Ana, eu vou te falar, que, assim, ele tão sobrecarregado que você se sente mal na consulta. Você fala assim, meu Deus, você sai... Assim, eu saio que eu falo assim, nossa, parece que eu tô com 2 sacos de cimento nas costas. Mas que eu olho assim e falo assim, nossa, mas se eu tivesse essa vida que essa pessoa acha que ela tem, que às vezes ela não tem tanta incapacidade, mas ela se coloca numa posição de tanta, eu falo assim, gente, para que viver? Que a vida fica muito ruim. Mas assim, ela tá doente também. E ela tá uma outra doença. Às vezes a doença é mais psicológica, é esse apego. Como eu falei assim, tem outras coisas ali que precisam ser trabalhadas, além da esclerose múltipla. Eu falo, ó, da esclerose múltipla você tá bem. Vamos tratar essas outras coisas que tá fazendo com que você fique assim? Aí o paciente acha assim, mas não é isso, eu tô bem. Não, não tá bem. Não tá bem. Mas é difícil aceitar que você tem algum problema que... E como? Cara, problema de depressão, eu fico impressionada isso. Assim, as pessoas falam assim, mas eu não queria tomar remédio. Eu falei, se você tivesse com insuficiência renal, você falava, eu não quero tomar remédio, quero curar com terapia? Não fala. Então, por que a gente não encara isso como uma doença que precisa ser tratada tanto quanto e que vai ajudar em vários outros aspectos, né? Exato. Eu trabalhei quase 5 anos no Centro de Psicologia da Unip, que é onde o pessoal faz estágio, né, já está ali no final, e era eu que recepcionava os pacientes. Então, assim, você está ali, você vai aprendendo muita coisa, você vai ouvindo, vai assistindo palestras, vai aprendendo muita coisa. E eu via muito disso ali, do quanto a pessoa se tornava o diagnóstico dela. Comigo não foi diferente. Eu fiz uma troca. Eu deixei o meu emprego, porque infelizmente eu fui obrigada a me afastar. Então, eu deixei de ter uma vida tão acelerada, mas aí eu comecei a viver a esclerose múltipla. Não no sentido de, eu tô doente, tenham dó de mim, eu não dou conta. Cada vez que surgia uma dificuldade, eu ficava mais brava e eu queria mostrar que eu dava conta de me superar. E aí eu fazia mais eventos, e aí eu fazia mais coisas, e aí eu mostrava que a associação estava dando certo, porque eu estava dando conta, então aquela limitação ali não existia. Mas ela existia. E ela estava ali, latente. E eu precisava olhar para ela. E eu nunca vou esquecer que eu fazia o uso do antidepressivo, ainda faço. Mas só o antidepressivo também não é a solução. Não. Né? A gente precisa dos dois. Do acompanhamento psicológico, do apoio familiar. Se você tem uma religião, da sua questão religiosa bem resolvida. E do remédio. É tudo um conjunto. Assim, eu não estou falando da limitação. Você tem que respeitar a sua limitação. Você tem uma limitação, você tem que respeitar ela. Eu também não acho que a pessoa tem que, assim, vou ultrapassar aqui, chegar à exaustão. Não é esse o objetivo. Não, mas quando eu falo disso, aí eu lembro que o pessoal da BEM fez um projeto e estavam atendendo pacientes das associações, a gente faz parte da Rede ABEM. E as meninas falaram, Ana Paula, inclusive você. Você também pode fazer parte, você também pode ser atendido pela nossa psicóloga. Tá, então vamos. E eu nunca vou esquecer, gente, que eu digo que eu vivi uma relação de amor e ódio com a Gabriela. Ela foi um divisor de águas na minha vida.
E a gente sempre ali nas sessões falando, até que um dia ela vira para mim e fala: tá, mas onde é que começa a Ana Paula e onde é que começa a esclerose? Eu não consigo separar as duas. Qual foi a última vez, Ana Paula, que você saiu que não foi para fazer um evento da esclerose? Qual foi a última vez que você viajou que não foi para falar de esclerose? Onde começa a Ana Paula e onde começa a esclerose? Eu realmente não consigo separar as duas. Você pode me dizer? Eu fiquei puta. Um tapa na cara, né? Tipo assim, como ela ousa me falar isso? Eu estou tão bem resolvida com o meu diagnóstico. Eu encaro tudo muito bem. Como ela ousa me falar isso? E falei, não vou mais continuar com essa psicóloga. Ela é abusada. Na sessão seguinte, eu estava lá. Olha, Gabriela, eu parei para pensar no que você me falou. Inclusive, eu liguei pro meu namorado e falei, esse domingo a gente vai pro clube, tá? E ele não entendeu nada. Ele, como assim? Esse domingo a gente vai pro clube. Porque eu, Ana Paula, quero ir pro clube. Ele, tá bom. Mas você mudou um comportamento, vamos colocar assim. Então, assim, hoje eu separo. Eu faço muita coisa pela esclerose, no sentido de divulgação, de tentar levar informação de qualidade para todo mundo, de tentar levar para aquelas pessoas que são totalmente leigas, mas que podem ter um possível diagnóstico, para que elas fiquem atentas àqueles sintomas. Sim, eu faço muito. Eu faço quando eu digo eu e a minha equipe, né? Mas eu tiro aquele dia da semana, por exemplo, normalmente nos domingos, eu falo para todo mundo, não me liga. Não me manda mensagem perguntando de remédio. Não me manda mensagem para reclamar de médico. É meu domingo. Eles mandam muito reclamando de médico? Se mandar de mim, você... Pode deixar. Quem reclamar de mim já tá até excluído. Vou excluir assim, ó. Tô brincando. Mas... Então, assim, eu aprendi a tirar um dia para ser só meu. Eu digo um dia, mas na verdade não é só um dia não, tá, gente? Então, assim, eu aprendi a separar as coisas. Eu aprendi que eu posso ir no cinema e desligar o celular. Sim. Coisas que eu não fazia, porque eu ficava, putz, mas... se alguém precisar. Se a fulana me mandar mensagem porque ela não tá bem, ela tá no hospital... Cara, ela tá no hospital. Eu não sou médico. Eu não posso ir além disso aqui. Eu já consegui botar ela dentro do hospital. E aqui acabou o meu trabalho, entre aspas. Quando ela sair, que ela vai precisar de apoio, eu tô aqui de novo. Então eu não posso deixar de viver a minha vida e de fazer as coisas que eu quero fazer para viver a doença. Para só viver a doença. Ana, mas não é fácil. Eu não disse que é. Muitas vezes eu não quero sair naquele dia. Eu marquei com todo mundo e eu não quero ir. Mas eu não quero ir porque eu não quero. Porque eu não estou legal emocionalmente. Mas eu falo, mas amanhã eu também não vou estar legal emocionalmente. Amanhã eu também vou estar cansada. Amanhã eu também vou estar com fadiga. Então eu até brinco que eu uso muito mentalmente aquele meme lá do cropped. Reage, mulher. Põe um cropped e vai embora. E é sair da inércia, né, que a gente fala. Às vezes você está em casa... Porque qualquer pessoa, assim, você está muito parado em casa, para você sair, se movimentar, fala assim, meu Deus, vou sair da minha cama para ir lá, ficar lá conversando até não sei que horas. Aí você fala assim, não vou. Mas quando você vai, é bom. É divertido, você pareceu ser você, se divertir, o rio. Né? E é se permitir fazer isso. Toda vez que eu vou fazer o diagnóstico, eu também falo assim, vou fazer o seguinte, te dou 3 meses para você chorar, se você puder chorar, mas daqui a 3 meses, vou falar assim, acabou, e aí se você vier chegar chorando, vai ser tapa na cara. Vou chegar assim e falar assim, para com isso, acorda, para você ter o seu momento de luto, mas depois vão parar de viver esse luto. Não é não lidar com as dificuldades, mas não pode ficar vivendo luto, né? Exato. Agora, aproveitando que você falou da associação, conta um pouquinho assim, o que vocês ajudam os pacientes, como é que é o trabalho da associação? A associação, ela busca, a gente trabalha em 3 vertentes. O apoio ao paciente, políticas públicas, né, e o advocacy. Então, assim, hoje a gente tem um espaço para chamar de nosso, e a gente tem algumas parcerias, por exemplo, com o UNB, que abriu uma turma de fisioterapia para se especializar em atendimento em esclerose múltipla. Nossa, eu não sabia disso. Exato. E lá na universidade eu não estou sabendo. Lá na universidade, Dr. Que Felipe. Bacana. E a gente acabou de participar de um projeto usando realidade virtual para membros superiores, fazendo atividade física usando o videogame, que foi incrível. Então, assim, a gente está sempre buscando essas parcerias. Agora eu estou correndo atrás da parceria para psicólogas, estou correndo atrás de parcerias. A gente tem parceria, igual eu falo para todo mundo. Gente, eu tenho parceria com a doutora Priscila lá na HUB e o doutor Felipe agora. Tenho a Fernanda no meu leque, tenho o doutor Ronaldo. Então, assim, são pessoas que eu estou sempre... Gente, eu preciso de ajuda, eu tenho esse paciente que está assim, eu não sei o que fazer. E a gente tem buscado esse apoio para o paciente em todos os sentidos.
no físico, no emocional, algumas vezes até no financeiro. O paciente está sem medicamento, procura a associação, a gente vai atrás, a gente corre, compra o medicamento do paciente quando é possível, quando a gente não consegue doação, né? Então, assim... E a gente faz esse acolhimento também no sentido de não falar só de doença. A gente faz encontros para rir, para falar besteira. Eu vejo vários encontros de vocês, super A gente legais. faz os encontros também para falar da doença, mas de uma forma mais livre. E o Dr. Felipe até esteve lá recentemente, foi um sucesso, os pacientes ficaram apaixonados. Ele falou. Porque é a chance que eles têm de falar, sim, do diagnóstico, mas não ali dentro de um consultório, com todo aquele peso, com todo aquele medo. E sim, gera medo. Toda vez que eu faço uma ressonância, que eu vou para consulta, eu fico, meu Deus, que não tenha nenhuma alteração, que ela diga que está tudo bem. E aí, quando eu saio de lá, que ele fala, não teve nenhuma alteração, está tranquilo, a doença aparentemente está estabilizada. Aí você respira e sai dali mais aliviado. Então, lá na associação, a gente busca isso. O paciente está precisando de um auxílio com advogado. A gente procura esse advogado. Vocês oferecem auxílio de advocacia lá? Não. A consultoria, sim. Consultoria. Isso. E, dependendo do caso, a gente dá aquela chorada no ouvido deles para fazer um trabalho social, né? Tem algumas empresas agora fazendo um trabalho social. Não sei se já te passaram. Comentaram comigo, ainda ia dar uma parada. Vou te passar o contato. Então, assim, a gente trabalha muito em cima da conscientização. Igual agora, dia 30 de julho, a gente tem o piquenique, que já é tradição lá no Parque da Cidade. Ano passado, uma pessoa passou pelo nosso circuito de sintomas, onde a gente simula realmente alguns dos sintomas que o paciente com esclerose sente. E aí, depois de alguns meses, ele entrou em contato comigo. Porque ele brincou, realmente brincou. Nossa, dos 7 sintomas, eu sinto 5. Eu olhei para a enfermeira que estava com a gente, ela olhou para mim. Eu falei, olha, eu não quero te assustar, mas eu posso te indicar um bom neurologista, dá uma investigada, às vezes é só coluna. E foi diagnóstico? Foi diagnóstico. Porque às vezes quando eu vou falar sobre esclerose múltipla, todo mundo que está perto fala assim, ai meu Deus, mas eu sinto isso. Porque você vai falar de sintomas que às vezes são inespeciais, tem formigamento, embaçamento. Ai meu Deus, eu sinto isso. Eu falei, não, calma, nem todo mundo tem, é uma doença rara ainda. Mas assim, sempre é bom passar para o neurologista, só para falar assim, pode ser igual, pode ser coluna, mas pode não ser. Então, assim, a gente tem levado essas informações, porque eu falo assim, falar de esclerose múltipla para quem tem esclerose múltipla é chover no molhado. A gente falar de sintomas específicos para quem já está diagnosticado, mas vale muito a pena. Fazer um plantão de tira dúvidas, ótimo. Mas eu vou chegar lá, Priscila, eu quero que você fale o que é esclerose múltipla. Para quem tem esclerose, não faz sentido. Então, a gente tem ido para dentro das universidades falar de esclerose múltipla, para os alunos dos cursos de fisioterapia, de psicologia, enfim, da área da saúde em geral. A gente tem ido para os parques falar de doença para quem está saudável, mas que pode ser que fique, porque para quem está vendo o nosso podcast e não sabe do que se trata, é uma doença de jovens. As pessoas se enganam muito com isso, né? Mas você é tão jovem para ter esclerose. A esclerose é uma doença de jovens. Eu falei isso para uma perita do INSS uma vez. Ela, mas você é muito jovem para ter tudo isso. Eu falei, então, eu não sei se a senhora conhece esclerose, mas é uma doença de jovens, que acomete mais mulheres, na casa dos 20 aos 45 anos. Então, assim, eu faço parte. Nessa conscientização dos pacientes, eu acho que assim, a atuação de vocês é perfeita, né? O projeto de fazer com profissionais de saúde, porque eu falo, às vezes o próprio profissional de saúde não sabe, então chega um paciente para ele e fala assim, isso não é nada. Então, vocês trabalham muito isso, né? Na conscientização em relação aos profissionais de saúde, à população. É isso, assim, você tem um sintoma estranho, passa no médico, né? Não custa nada você passar e avaliar. A gente sabe hoje que o tratamento mudou muito. O tratamento precoce faz diferença, né, na evolução. Eu até falo assim, às vezes, quando o paciente vai ler alguma coisa na internet, recebe o diagnóstico agora, vai ler alguma coisa na internet, tem muita coisa falando coisas muito ruins, né? Mas eu falo assim, olha, imagina que você está sendo tratado, você está sendo assim, está tendo muita sorte, porque você foi diagnosticado numa época que a gente tem muitas opções de tratamento. Esses pacientes não tiveram, às vezes, tanta sorte que nem você. Né? Então, assim, a sua evolução talvez seja diferente. Não vai ser necessariamente daquela forma. E em relação ao tratamento precoce. E aí a conscientização é cada vez para que isso aconteça, né? Sim, eu recebi até um feedback esses dias
de que depois que a associação começou esse trabalho, os pacientes passaram a aderir mais ao tratamento e a abandonar cada vez menos o tratamento. Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa informação. Que a gente tem que lidar com isso, né? Essas pessoas que fazem os tratamentos. Mas eu falei disso esses dias com uma paciente de NMO. Chega um dia que a gente cansa de ser paciente. E é isso. Eu cheguei esses dias nessa fase. Falei, cara, cansei. Cansei de ser paciente. Eu cansei de ter que brigar por causa do remédio. Eu cansei de direto, assim, volta e meia, eu tô ali no hospital porque eu tenho uma infecção de urina, aí vai tirar sangue. Aí tira sangue de novo pra não sei o quê. Aí de 6 meses eu tô ali dentro daquele aparelho, eu que sou claustrofóbica, aquilo ali pra mim é uma tortura. Eu cansei de tudo isso. Ela falou, e o que você vai fazer? Continuar fazendo, porque eu não tenho outra escolha. Eu tenho o direito de cansar, mas o que eu vou fazer com esse cansaço é que faz a diferença. Só cansar e jogar tudo pro alto vai me ajudar? Não. Eu vou ficar melhor? Não, eu vou ficar mais cansada, porque os meus sintomas vão piorar. A minha doença vai voltar a ser uma doença de alta atividade. Os meus fantasmas vão voltar a me procurar durante a noite. Então, eu tô cansada, Respira. Fundo, toma um café, se você gosta de café, que é o meu caso. Esse aí, se alguém falar que você não pode tomar café, eu falar, agora a esclerose brigou feio comigo. Agora não vai ter jeito, não. Parar de beber, eu já tinha parado bem antes do diagnóstico. Não fumar, eu nunca fumei, tá tudo certo. Agora, tirar meu café, a gente vai brigar. Então, assim, é isso. O que eu vou fazer a partir de agora? E a associação tem trabalhado muito isso. Eu escutei uma vez de uma paciente recém-diagnosticada, mas você não entende o que eu estou passando. Eu falei, realmente eu não entendo. Porque a tua dor, ela é tua. A dor não se mede, a dor não se compara. Mas eu também sou paciente. Aí ela regalou o olho desse tamanho e falou, como assim? Sim, eu também sou paciente. Eu também passo pelos mesmos medos que você passa. Eu também fico me perguntando sobre o meu futuro. Mas eu vou te contar um segredo. Quem não é paciente também passa por tudo isso. Também tem medo do futuro, também tem medo de não dar conta, também se frustra com a vida. A diferença é que talvez para a gente isso tenha se tornado mais pesado, porque com o diagnóstico a gente pensa nisso todos os dias. Quando você não tem o diagnóstico, você pensa nisso em situações específicas. Mas é aquela coisa, a doença não pode se tornar sua vida. Você tem uma doença. Você não vê ninguém falando o tempo todo que tem pressão alta. Então é isso, assim, você tem uma doença crônica. E hoje a esclerose, assim, não quer dizer que seja igual, por exemplo, um diabetes, mas a gente está chegando lá, de ser uma doença que é uma doença crônica, que tem tratamento, você vai ter que tomar remédio, mas que não vai te trazer tanto impacto se você for tratado de forma adequada e fazer tudo certinho. Mas aí ninguém sai para ir falando assim, opa, eu tenho diabetes, porque o diabetes é muito ruim, porque eu não posso comer doce. Sim, você tem que se adaptar e seguir em frente. Isso é muito legal. E a associação está aí para isso, né? Também para... Sim. E eu falo para todo mundo, gente, não tenha vergonha de entrar em contato com a gente. Não tenha vergonha de me ligar, de perguntar. Se eu não souber a resposta, eu vou ligar para quem tem a resposta. Né? Se for uma coisa mais da ala médica, eu vou ligar para a doutora Priscila, eu vou ligar para outros médicos, eu vou perguntar. Se for uma coisa de direito, eu vou atrás para descobrir. E vocês também têm muito essa questão envolvendo congresso, para projetos de leis, né? Vocês atuam bastante em relação a isso. Hoje eu sou uma das diretoras da Frente Parlamentar de Doenças Raras do Distrito Federal. Eu fui até o Congresso, pedi para que lá no Congresso tivesse novamente a reabertura da Frente Parlamentar de Doenças Raras dentro do Congresso, dentro do Senado. A gente conseguiu agora, a Mara Gabrilli fez a reabertura dessa frente. Ana, mas por que isso é importante? Porque a gente precisa estar lá dentro e a gente precisa incomodar. A gente precisa mostrar para eles que nós não somos números, nós somos vidas. E que a gente precisa de medicamentos de alta eficácia, a gente precisa ter acesso às tecnologias. Então a gente está sempre nessa briga aí. Estou sempre batendo nas portas, brigo mesmo, falo o que tem que falar, não sou muito de chegar lá e ficar... Eu falo que a gente tem que parar de ser pedinte. Por favor, me ajuda. Não, você tem que me ajudar porque foi para isso que eu votei em você. Saúde é um direito. O direito à vida, o direito ao acesso ao medicamento, o direito à dignidade humana. E vocês estão me tirando isso quando vocês me negam o tratamento. Porque isso já é um outro problema, né? Já tem todos os problemas. E aí, assim, falta medicação. Né? Você não consegue fazer uma ressonância no tempo que você tem que fazer. A gente que trabalha no hospital público, assim, às vezes o paciente volta no retorno, doutor, não consegui fazer os exames. Eu falei, e vou fazer o quê? Como é que eu vou trocar a medicação? E agora a gente tem um problema assim, como é que eu vou comentar
por exemplo, alemtuzumab, sem ter um nefro de acesso rápido, sem ter um hematologista de acesso rápido, eu vou conseguir internar esse paciente para fazer plasmaférese? A gente pensa tudo nisso. E assim, o SUS, eu sou fã do SUS, eu acho que ele ajuda muito. Lá no HUB, como eu falei assim, a gente tenta acolher todos os pacientes, então pode mandar mesmo. A gente tenta passar, pelo menos a avaliação médica a gente consegue fazer. Mas o problema é esse, assim, não basta só o médico. Sim. Eu preciso dos exames complementares. É uma doença que tem vários exames complementares que são essenciais, não só para o diagnóstico, para acompanhamento. E que o paciente tem que ter direito a isso. Não é só o paciente que tem plano que pode, ou que tem condições de pagar, que pode ter acesso a isso. A gente tem que oferecer o melhor acompanhamento, o melhor tratamento. Porque a gente está falando de uma pessoa jovem que pode, como falou, parar de trabalhar por causa disso. Mas o governo, às vezes, eu acho que é meio burro, assim, meio... que não consegue enxergar isso. Que você está tirando uma pessoa jovem no mercado de trabalho, que vai se aposentar com 25 anos e que não vai conseguir... Vai deixar de produzir para vai deixar de produzir. Só consumir. Então, isso que ele está consumindo, você já pagaria tudo que ele precisaria para não estar ali. Exatamente. Mas, assim, é difícil mostrar isso para eles, né? É para eles e para os planos de saúde, né? Sim. A gente faz relatório, explica. Então, mas deixa eu te falar uma coisa. Esse paciente, se ele não fizer esse tratamento, ele vai piorar, ele vai internar, vai ficar não sei quantos dias na UTI. Você vai gastar com ele da mesma forma. Ou até mais. Até mais, exatamente. Mas é uma luta diária que a gente tem em relação a isso, né? A gente tem batido muito nessa tecla, né? Do tempo é cérebro na esclerose múltipla. Então, a gente tem que ter acesso a tudo isso. É um absurdo que a capital federal não tenha um aparelho de ressonância público. É tudo terceirizado. Tem o federal da HUB. Sim, mas eu digo assim, né? Do Distrito Federal. Não tem. A gente tentou botar no base, não conseguimos, mesmo com emenda parlamentar para comprar o aparelho, a gente não conseguiu porque o base não tem, a rede elétrica do base não comporta um aparelho de ressonância novo. Olha essa coisa absurda. Os nossos hospitais, eles estão totalmente sucateados. Eu falo que na época do Covid, eu tive uma experiência, não é muito relacionada à esclerose múltipla, mas assim, eu fui coordenadora da UTI Covid na época da pandemia. E, assim, era um caos. E aí, assim, eles chegaram para mim da engenharia e falaram assim, então, essa rede elétrica aqui, a gente só pode ligar ou o ventilador ou a diálise. Aí eu falo, como eu faço? Que todos os pacientes estão dialisando, todos os pacientes precisam de ventilador, você quer que eu faça o quê? Essa é a decisão que a gente tem que lidar. Falo assim, não tem como. O paciente precisa dialisar. Aí eu saí para comprar uma extensão para tentar ligar o aparelho na outra parede. E eles ainda me falaram assim, se essa extensão pegar fogo, você vai ser responsabilizada. Eu falei, o paciente vai morrer. Se eu não fizer isso, o paciente vai morrer. E eu vou ser responsabilizada. E eu vou ser responsabilizada. Então, assim, se pegar fogo, a gente vê o que faz, se der um curto. Mas, assim, não posso ter essa escolha agora. E é nessas decisões, assim, a gente não consegue fazer um exame. Como é que não tem tal exame? E são coisas simples. Assim, a gente conseguiu verbo para comprar outra ressonância para HUB, mas não tem onde construir. Entendeu? Ou, às vezes, tem a sala para construir, que até tem lá, aí a gente fica parado em burocracias pequenas. Que eu falo assim, gente, não tem sistema de ar-condicionado. A gente tem a verba para comprar um aparelho de 3 milhões e não tem verba para colocar o ar-condicionado. Não, falta um pouco de gestão sobre isso. Exatamente. Então, a gente tem brigado muito e batido de frente exatamente para que essa falta de gestão deixe de acontecer. Porque, assim, ficou tudo muito bonito, né? Todo mundo quer tirar foto com um paciente raro, todo mundo quer dizer que apoia o raro, todo mundo... Mas vamos fazer de verdade? Vamos parar de usar o raro só para ser marketing? Vamos trabalhar de verdade em prol desse paciente? Eu falo que vocês têm que se candidatarem a um cargo lá. Porque, assim, quando a pessoa tem a doença ou tem alguém, parente que tem, faz toda a diferença. A gente sabe isso, que a gente luta por motivos pessoais muito mais do que, assim, você conhecer uma pessoa que tem a doença. E você fala isso, todo dia um paciente me liga e fala, você já pensou em se candidatar? Não pensei. Não só você, mas qualquer outra pessoa. Assim, a gente precisa de ter essa representação, pois entendeu? Porque, infelizmente, muitos só abraçam a causa quando sentem na pele.
E eu não tô sendo hipócrita, não. Eu só abracei porque eu senti literalmente na pele. Pois é. Eu nunca tinha ouvido falar de esclerose múltipla. E mesmo que eu já tivesse ouvido, ia ser uma causa que eu não ia querer me envolver. Por toda a carga emocional que isso aqui traz. Eu brinco que todo mundo vê o glamour, mas ninguém vê as noites que eu passo sem dormir, que eu fico desesperada porque o paciente foi parar na UTI, porque eu não sou médica. Mas eu tenho esse contato pessoal com eles, e isso mexe comigo, obviamente. Então, assim, eu não me envolveria nisso nunca. Você está falando isso, assim, a gente sente isso, né? De falar um lado do médico, assim, eu que lido com esses pacientes, né, todos os dias, como eu falei, tem dia que eu saio do ambulatório acabada, como se eu tivesse doado a minha energia ali, sabe? E eu estava no momento, assim, que eu sempre atendo, né? Respondo mensagem, manda mensagem, respondo. Isso no final de semana, isso à noite, isso nas minhas férias. Porque eu fico assim, o paciente pode estar em surto, como é que eu vou não parar? Aí eu fico também, cara, desesperada quando a gente não consegue internar no SUS. Mando para o base não aceita, no HUB não consegue internar de urgência, tem que mandar para a UPA está lotado, o paciente fica... Mas eu comecei a ficar doente também. Porque é isso, assim, né? A gente tem que se pôr um limite. Não estou dizendo que o paciente não possa fazer isso. E que você também, nessa posição, às vezes, tem que se pôr um limite. Porque senão a gente também fica doente. Sim. E lá a gente, no futuro, por exemplo, pode até desenvolver uma outra doença relacionada a isso. Eu te comentei, né? Eu acho que, por exemplo, a doença autoimune é a gente se penalizando por um momento que a gente não conseguiu ter, entendeu? Não consegui falar assim, então, agora que eu cheguei em casa, eu vou ter um momento com as minhas filhas. E eu não vou atender o telefone, porque eu não trabalho em urgência. Se o paciente tiver alguma coisa, ele pode procurar um serviço de urgência. Mas é difícil fazer isso. E é difícil o paciente entender isso, porque ele acha que você é o médico dele e acha que a gente tem que... eu estou com uma urgência, mas eu não trabalho em pronto-socorro. Ele não aceita, fica com raiva. Aí eu lido muito mal com críticas e com pessoas com raiva de mim. É uma coisa que eu preciso trabalhar, mas eu lido muito mal. Então, aquilo faz muito mal. Se alguém fala assim, eu não gosto de você, eu falo assim, nossa, mas por que você não gosta de mim? E aquilo me maltrata, sabe? Então... Esse é um lado, assim, que desde que eu comecei a trabalhar com a doença, eu tento que agora, assim, me policiar, porque também estou sofrendo as consequências de lidar sempre com isso, sabe? De pessoas que estão sofrendo muito, de uma doença que é incapacitante. E de, às vezes, enxergar, por exemplo, eu sempre penso nisso, né? Cara, poderia ser eu ali. Eu estou na idade. Eu tenho todos os fatores de risco para isso acontecer. Então, poderia ser eu. E aí, assim, parece que aquilo se torna ainda mais... E eu, por exemplo, eu não fiz neuropediatria porque eu olhava as crianças e falava assim, nossa, quando eu tiver filho, eu não vou conseguir lidar com isso. Porque eu falava, vai ser minha filha. E agora, com a esclerose, eu vejo isso, assim. Toda hora eu estou olhando para o paciente e falo assim, então, eu poderia perfeitamente estar no lugar dessa pessoa. E aquilo traz uma... E é um outro lado, né? Nem sei se deveria estar falando isso, né? Porque é uma coisa assim, parece que a gente fica muito mais frágil, porque às vezes o paciente encara o médico como sendo assim, tendo um superpoder, né? De chegar lá e avaliar e falar assim, você não está em surto, aí parece que assim, a gente com uma varinha mágica tira todo aquele peso, né? Então, muitos pacientes encaram a gente como isso. E a gente fala assim, não, então, eu tenho meus medos também. Algumas vezes eu não sei. Não sei. Às vezes eu posso até te passar uma confiança na hora de falar, mas assim, por dentro eu falo assim, não sei se isso é... Estou com tanta certeza nisso que eu estou falando. Mas a gente tem que apresentar. Mas eu tenho esse lado ainda, o outro lado, né? Da bancada. Sim. É porque assim, eu falo muito isso porque essa era a minha visão. Para mim, o médico ele era inacessível. Né? O médico ele era uma coisa assim... Cara, eu não posso chegar na Priscila e chamar a Priscila de Priscila. Eu tenho que chamar ela de doutora Priscila. Eu tenho que estar sempre formal com ela. Hoje, convivendo mais com você, com a Fernanda, muita coisa mudou. Eu falo, gente, ela chora igual eu, olha. Ela também sente dor. Ela também é humana. Né? Teve até um dia, assim, a Ana Paula me ligou, e aí eu falei, nossa, parece que Deus mandou você me ligar. Que eu estava chorando, estava toda desesperada lá, em surto. Que a gente também, né, tem esses momentos psicológicos ruins. E você que me ajudou. Eu falei, nossa, parece que Deus fez assim, você me ligar agora para me dar a mão e falar assim, calma. Né? Vai dar tudo certo. Vai passar. Vai passar. Gente, eu tatuei uma frase em mim. Isso também passa.
Porque tem a historinha, né, da frase. Chega um repórter e pergunta o porquê daquela frase, e aí o Chico Xavier responde: porque nos momentos de alegrias eu não me envaideça, porque isso também passa. Mas para que nos momentos de angústia eu não me desespere, porque isso também passa. Então, naqueles dias muito ruins, eu repito para mim: isso também passa, vai passar. E aí você respira e tenta seguir em frente, sem muitos... Eu falo que assim, a gente sempre vai seguir com algum arranhão, mas se eu puder diminuir os hematomas, já vai ser bom. Já. E, gente, todo mundo tá passando por algum problema. Todo mundo tem a sua luta. É difícil muito comparar. Você fala assim, não dá para comparar a dor. A dor é individual, né? Mas, às vezes, a gente olha para alguém e fala assim, mas ela não tem nenhum problema de saúde, ela só tem ansiedade. Mas a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Então, assim, se a gente conseguir, pelo menos, ter essa visão de que todo mundo está passando por um problema, que, apesar de você ter uma doença grave, você pode compartilhar as suas aflições com os outros, mas poder ajudar também. Tenta encarar um pouco a doença de fora, é isso que eu quero dizer, assim, né? Porque quando você vai conversar com as pessoas, é isso. Uma pessoa tem um tumor e você nem sabia. Fala assim, nossa, você tem? Tenho, lidei com isso. Mas é isso. A gente chegou ao fim, né, do primeiro podcast, que eu espero que seja só o primeiro, que tenha vários outros. Eu queria muito agradecer a sua disponibilidade de vir aqui de falar. Eu já te considero como amiga, já me desabafei com você algumas vezes. Eu acho incrível o trabalho que você desenvolve na associação. Eu acho que, assim, é muito fundamental para os pacientes, de tudo que vocês fazem, de conscientização, das reuniões, tudo, da parte parlamentar. Acho, assim, sensacional. Eu admiro muito a dedicação que vocês conseguem ter nisso. Porque eu falo assim, se fosse eu, talvez eu ia falar em momentos, assim, não quero mais não. Que às vezes eu tenho momentos que eu saio do ambulatório e falo assim, não quero mais atender. E você tem, assim, e aquilo que eu te falei, assim, você é um paciente que eu nunca vejo reclamar. E eu sei que você tem muitas dores, tem muitos sintomas, mas que você, assim, a gente conversa com você, eu não falo assim, não fala que você tem esclerose múltipla. Eu posso até desconfiar, né, por causa da bengala, posso falar assim, você tem alguma coisa, mas é outro astral, e isso é importante você passar para os pacientes que acompanham lá, e eu acho que você passa isso. Você tenta dar essa visão assim, calma, sua vida não acabou, vamos lá, vamos em frente, e vamos seguir que a sua vida pode ser boa, pode ser melhor do que antes, né? Então, isso eu acho sensacional. Você, Luciana, vocês são, assim, uma inspiração de vida. E é muito bacana isso. Então, agradeço a sua disponibilidade de vir aqui, agradeço você atender os telefones na hora que eu preciso. Caso as pessoas quiserem te encontrar, te quiserem procurar, eu quero conhecer a Ana Paula. Como é que faz, Ana? Olha, para conhecer a Ana Paula, pode entrar no meu Instagram, né, que é o @paraanamorais, que vai estar aqui em algum lugar da tela. E para conhecer a associação, gente, basta entrar no Insta também da associação, que é o @apemigos, que também vai aparecer aqui em algum lugar da tela. E a gente responde direct, lá tem os nossos contatos, telefones, para quem quiser entrar em contato. E, se me permite, eu queria deixar uma mensagenzinha para os pacientes que vão assistir. Existe vida depois do diagnóstico. E como vai ser essa vida só depende de você. A escolha é sua. A doença, ela é um fator a mais, mas ela não pode ser o caminho que você vai perseguir. Então, precisando, conta com a gente. Você não está sozinho. A gente está aqui para apoiar. Perfeita a colocação. Gente, agradeço vocês que ficaram aqui com a gente, vendo toda essa conversa. Se você curtiu, deixa aqui se inscreva no nosso canal, né? Curte o vídeo. Deixe comentários. Eu falo assim, qualquer comentário é válido, perguntas, sugestões, até hate eu estou aceitando, tá? Então pode deixar aí qualquer comentário que a gente vai responder, vai procurar esclarecer qualquer dúvida que tenha. E esse é só o primeiro podcast, então, assim, a gente vai produzir cada vez mais sobre vários assuntos. Se vocês quiserem até deixar sugestão, olha, fale sobre isso,
a gente pode aqui acatar e fazer alguma coisa, trazer alguém, algum paciente, algum profissional que lide com a sugestão, tá bom? Beijo.